mas ela inteiramente, isso aqui é uma cidade inteira, ela inteiramente é tombada pelo patrimônio histórico. Inteiramente. Ou seja, Laranjeiras, o núcleo urbano dela é o centro histórico. Não há, a não ser uma pequena parte, já ali fora, uma pequena parte de Laranjeiras que é parte da cidade, né, um povoado, como a gente chama lá no Brasil, porém não é tombado. Mas a maior parte da cidade, que é essa daqui, é toda o núcleo urbano, o antigo núcleo urbano, que até hoje é um núcleo urbano, toda tombada. Bom, aqui é a demarcação física, né, do limite da cidade, e esse é o centro histórico, né? Lembrando que, como eu disse, né, todo o núcleo urbano ele é tombado. Essa parte aqui, ela praticamente não tem habitação. A linha azul seria o centro histórico e o núcleo urbano. Bom, aqui é onde em 2009 eu percorri quase que todo o núcleo urbano de Laranjeiras, procurando habitações, arquiteturas em ruína, em estado de ruína. E o que é que eu considero estado de ruína? Casas com fachadas, apenas uma fachada, ou então com decrepitude, enfim, em estado de ruína mesmo. Às vezes a gente considera estado de ruína algo que está fechado e que está abandonado. Não, eu não considerei isso. Considerei realmente caído. E aí eu encontrei 23, aqui são todas elas, 23 edificações em estado de ruínas. É bom deixar claro que em meio de 400 edificações só. Ou seja, 6 a 7% da cidade em ruína. E isso em ruína, como eu estou dizendo, em uma edificação arruinada. Fora as fechadas, que eu não considerei ruína, abandonada. Certo? Então veja como a quantidade é grande. 23 intocadas aqui, viu? Essas 23. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de intervenções desse patrimônio que eu chamo de city marketing. Eu não. O professor Carlos Fortuna chama de city marketing. Aqui era uma ruína, a imagem está péssima, mas aqui era uma ruína, se transformou nisso aqui. A população sabia o que era isso aqui. Quando transformou nisso aqui, muitos não identificaram nem mais isso aqui. Ou seja, se perdeu um pouco o lastro da memória. Isso é interessante. Aqui também era um prédio em ruína de uma família muito famosa, lá na região. Quando ele transformou-se numa biblioteca da Universidade Federal, as pessoas perdem um pouco da memória coletiva. Esse é o exemplo mais claro, que é o seguinte: todo esse quarteirão aqui é chamado de quarteirão dos trapiches. Trapiches era onde fazia o comércio de mercadorias. Os navios atracavam lá atrás, as pessoas pegavam açúcar, sal aqui na frente. Todo esse quarteirão aqui foi reformado e virou isso aqui, que hoje é um campus da Universidade Federal de Sergipe, em Laranjeiras. Completamente restaurado. E uma entrevistada, entre tantas, me disse uma coisa realmente intrigante. Ela disse: eu não sei por que reformaram isso. Era tão bonito. Era tão bonito. E hoje não serve para nada, para ela. Mas é o que de fato, porque veja, quem usa isso aqui vem de fora. Aqui poucos são os estudantes que são de Laranjeiras. Laranjeiras é uma cidade muito velha, do ponto de vista de pessoa também, sabe, faixa etária. Então, quem usa isso aqui são os estudantes de fora. Passe aí, vamos terminar. Laranjeiras, memória, não. Passe. Bom, aqui também outro aspecto importante. Alguns prédios antigos que também ajudam a fomentar essa memória coletiva da cidade, eles não foram tocados. Por exemplo, esse é o prédio da feira. Desde o século XVI é esse aqui. Foi reformado apenas, não virou ruína, mas desde lá ele vem sendo usado como o prédio da feira. Aqui também o prédio da prefeitura, e aqui é uma coisa interessante. As ruínas sendo utilizadas muitas vezes por crianças com sombra para brincar. E elas têm contato com isso, elas se identificam. Só para a gente terminar. Bom, aqui alguns relatos de uns moradores que eu colhi entrevistas, né, falando sobre as ruínas que eles se identificam e que, portanto, fazem com que tenham uma memória coletiva entre eles muito forte sobre uma cidade antiga. E aqui as considerações finais. Bom, o que é que eu cheguei à conclusão disso? Que as políticas de patrimônio no Brasil, especialmente,
elas precisam olhar, elas precisam observar mais a questão da memória coletiva. Por quê? Elas não observam isso. Perde a memória coletiva. As pessoas da cidade estranham, inclusive, esse tipo de reforma. Não sabem para que serve e, pior, os laços que se cria na cidade através desse tipo de patrimônio, não o reformado, mas a ruína, por exemplo, são muito fortes. E quando se reforma, a tendência é ir se perdendo. O que eu estou propondo aqui é que as políticas de patrimônio observem a cidade pelo povo da cidade e não pelos turistas. Lógico, precisa, né? O desenvolvimento precisa do turismo, mas é bom que se tenha um balanceamento entre as pessoas e o turista. Bom, de maneira rápida é isso, pessoal.